Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo no canal Ouvido Mágico. Esse é mais um capítulo do livro O Morro dos Ventos Uivantes, de Emily Brontë, publicado pela primeira vez em 1847. Antes, não esqueça de se inscrever no canal, deixar um joinha e, se puder me ajudar, meu Pix e o Apoia-se estarão na descrição e no primeiro comentário. Boa história! Capítulo 5. Com o passar do tempo, a saúde do Sr. Earnshaw começou a declinar. Ele fora um homem ativo e saudável, mas as forças o abandonaram repentinamente. Ao se ver confinado ao canto da lareira, foi ficando atrozmente irritável. Qualquer coisa o incomodava, e a mera suspeita de que sua autoridade estivesse sendo questionada quase o fazia perder a cabeça. Isso acontecia em especial se alguém tentasse se impor ao seu preferido ou tiranizá-lo. Não tolerava que se dissesse uma única palavra contra ele e parecia ter metido na cabeça a ideia de que, pelo fato de gostar de Heathcliff, todos os outros o odiavam e desejavam lhe fazer mal. Isso era uma desvantagem para o rapaz, pois os mais sensíveis de nós não queriam aborrecer o patrão, então éramos complacentes com sua parcialidade, e essa complacência alimentava o orgulho e o temperamento voluntarioso do garoto. Era, ainda assim, necessária. Em 2 ou 3 ocasiões, as manifestações de desprezo por parte de Hindley diante do pai provocaram no velho uma explosão de fúria. Ele agarrou a bengala para bater no filho, tremendo de raiva por não conseguir fazê-lo. Por fim, nosso pároco... Tínhamos então um pároco que complementava a renda dando aulas aos jovens Linton e Earnshaw, e cultivando ele próprio seu pedaço de terra. Aconselhou mandar o rapaz para a universidade, e o Sr. Earnshaw concordou, embora cheio de pessimismo, dizendo que Hindley não servia para nada e jamais prosperaria, não importava onde fosse. Esperei sinceramente que fôssemos ter paz. Afligia-me pensar que o patrão devesse sofrer por sua própria boa ação. Minha impressão era de que os problemas da idade e as doenças advinham dos conflitos familiares. Conforme ele mesmo sempre dizia, ele de fato estava definhando meu senhor. As coisas poderiam ter seguido de forma mais ou menos tolerável, porém, se não fosse por 2 pessoas, a senhorita Kate e Joseph, o criado. O senhor o conheceu, imagino, lá em cima. Joseph era, e provavelmente ainda é, o mais aborrecido e presunçoso fariseu que já pôs as mãos numa Bíblia, a fim de catar promessas para si mesmo e atirar maldições aos seus semelhantes. Conseguiu, com a sua mania de fazer sermões e citações religiosas, causar forte impressão no Sr. Earnshaw, e quanto mais fraco este ficava, maior a influência que Joseph ganhava sobre ele. Não parava de afligi-lo com o destino de sua alma e com a necessidade de uma educação rígida para os filhos. Encorajava-o a considerar Hindley um réprobo e, noite após noite, desfiava um comprido rosário de histórias contra Heathcliff e Catherine, tomando sempre o cuidado de respeitar o preferido de Earnshaw e colocar a maior parte da culpa na garota. Ela era, de fato, a criança mais difícil que eu já vira, e nos fazia perder a paciência 50 vezes por dia, no mínimo. Desde o momento em que descia do quarto até a hora em que ia se deitar, não tínhamos certeza nem por um minuto de que não estaria metida em alguma travessura. Parecia sempre pronta para isso, e nunca fechava a boca. Estava sempre cantando, rindo e atazanando quem não estivesse disposto a fazer o mesmo. Um diabinho, mas tinha os olhos mais lindos, o sorriso mais encantador e os pés mais ágeis da paróquia. Não creio, ademais, que fosse mal intencionada, pois quando fazia alguém chorar de verdade, raramente deixava de lhe fazer companhia e obrigar a pessoa a se acalmar, para que ela própria pudesse então ser reconfortada. Adorava Heathcliff. O maior castigo que podíamos inventar para ela era separá-la dele, mas por sua causa era mais repreendida do que qualquer um de nós. Nas brincadeiras, gostava de ficar no comando,
usando as mãos livremente e dando ordens aos companheiros. Fazia o mesmo comigo, mas eu não tolerava bofetadas e ordens, e deixei isso bem claro. Ora, o Sr. Earnshaw não entendia as brincadeiras de seus filhos. Sempre fora severo e muito sério com eles. Catherine, por sua vez, não compreendia por que seu pai estava mais irritado e menos paciente agora que estava doente do que quando se encontrava em plena saúde. As rabugentas repreensões dele despertavam nela uma satisfação maliciosa em provocá-lo. Nunca parecia mais contente do que quando a censurávamos todos ao mesmo tempo, e Kate nos desafiava com seu olhar impertinente e atrevido, e com as palavras que tinha sempre na ponta da língua. Ridicularizava as maldições religiosas de Joseph, atiçava-me e fazia exatamente o que o seu pai mais detestava, mostrando que sua falsa insolência, que ele acreditava ser verdadeira, tinha mais poder sobre Heathcliff do que a bondade dele, que o garoto fazia o que ela queria, em qualquer situação, e o que ele queria apenas quando era conveniente. Depois de se comportar da pior maneira possível o dia inteiro, ela às vezes vinha carinhosa se reconciliar com ele à noite. Não, Kate, dizia o velho, não posso gostar de você. É ainda pior do que o seu irmão. Vá fazer suas orações e pedir a Deus. Sua mãe e eu ainda vamos lamentar o fato de você ter nascido. Isso, a princípio, a fazia chorar. Depois, o fato de ser continuamente repelida acabou por endurecê-la, e ela ria se eu a aconselhava a dizer que sentia muito por algo que tivesse feito de errado e pedir desculpas. Por fim, contudo, chegou a hora em que o Sr. Earnshaw haveria de descansar de suas preocupações terrenas. Ele morreu tranquilo, em sua poltrona, certa noite de outubro, sentado junto à lareira. Um vento forte soprava ao redor da casa e rugia na chaminé. Parecia uma tempestade, mas não fazia frio, e estávamos todos reunidos. Eu, um pouco distante da lareira, ocupada com meu tricô, e Joseph lendo a Bíblia perto da mesa, pois os criados, naquela época, vinham se sentar na sala depois de terminado o trabalho. A senhorita Kate andara doente, e isso a deixava mais calma. Estava apoiada no joelho do pai, e Heathcliff estava deitado no chão com a cabeça no colo dela. Lembro que antes de pegar no sono, o patrão acariciou o belo cabelo da filha. Gostava de vê-la assim, tranquila, e disse: "Por que não pode ser sempre uma boa menina, Kate?" E ela virou o rosto para ele, rindo, e respondeu: "Por que não pode ser sempre um bom homem, pai?" Mas assim que notou que o irritara, beijou-lhe a mão e disse que ia cantar para ele dormir. Começou a cantar bem baixinho, até que os dedos dele se soltaram dos seus, e a cabeça caiu-lhe sobre o peito. Eu disse a ela, então, que ficasse quieta e não se mexesse, para não o acordar. Ficamos todos ali calados durante uma meia hora, e teríamos ficado mais tempo se não fosse Joseph, que terminara o capítulo, levantar-se e dizer que tinha que acordar o patrão para que fizesse as orações e fosse para a cama. Aproximou-se e o chamou pelo nome, tocando-lhe o ombro, mas o patrão não se mexeu. Joseph então pegou a vela e fitou-o. Percebi que havia algo de errado quando ele pousou a vela e, segurando as crianças cada uma por um braço, sussurrou-lhes que subissem e não fizessem muito barulho. Podiam rezar sozinhas aquela noite. Ele tinha algo a fazer. "Quero primeiro dar boa noite ao meu pai", disse Catherine, passando os braços em torno do seu pescoço, antes que pudéssemos impedi-la. A pobrezinha percebeu logo o que acontecera e exclamou: "Ah, ele morreu, Heathcliff! Ele morreu!" E os dois caíram num choro de cortar o coração. Juntei meu pranto aos deles, chorando muito e amargamente, mas Joseph perguntou por que aquele alvoroço todo, se um santo estava chegando ao céu. Disse-me para vestir minha capa e correr a Gimmerton buscar o médico e o vigário. Eu não sabia por que eram necessários, mas parti mesmo assim, debaixo de chuva e vento, e ao regressar, trouxe comigo um deles, o médico. O vigário disse que viria pela manhã. Deixando a Joseph a tarefa de explicar a situação, corri para o quarto das crianças. A porta estava entreaberta e vi que ainda não tinham ido se deitar, embora passasse da meia-noite, mas estavam mais calmos e não precisavam do meu consolo.
As duas alminhas reconfortavam-se uma à outra melhor do que eu teria feito. Nenhum vigário do mundo jamais descreve o céu de modo tão bonito quanto eles, em sua conversa inocente. Enquanto eu ouvia, aos soluços, não pude deixar de desejar que estivéssemos todos lá, juntos e a salvo.